Você já parou para pensar que um simples sapo, uma planta ornamental ou até um peixe de aquário podem destruir florestas inteiras, causar fome em comunidades e até desencadear conflitos entre pessoas? Na África, isso já está acontecendo. E o mais assustador, muitas vezes, ninguém percebe até ser tarde demais. Agora imagina um continente que já lida com seca, pobreza, conflitos territoriais. Nem tentar também. Ou sentada de são alguém, dentro de entender, ponto e a deixar. E, silenciosamente, ainda enfrenta um inimigo quase invisível: as espécies invasoras. Animais, plantas e até micro-organismos que vêm de fora e bagunçam tudo. Eles mudam rios, matam espécies nativas, espalham doenças e transformam ecossistemas inteiros. E você vai perceber ao longo desse vídeo que isso afeta diretamente comida, água e até a economia de milhões de pessoas. Se você acha que isso é exagero, fica comigo até o final, porque você vai ouvir histórias reais de lagos que estão morrendo, savanas que estão se transformando em desertos verdes sem vida, e insetos que conseguem destruir plantações inteiras em semanas. No clímax desse vídeo, eu vou te contar um caso que parece ficção científica. Uma única planta que invadiu tanto um lago africano que começou a derrubar a produção de energia de um país inteiro. Então vamos direto para a pergunta central: como espécies invasoras afetam o equilíbrio na África? E por que isso deveria importar para você, mesmo que você esteja a milhares de quilômetros de lá? Capítulo 1. O que é, de verdade, uma espécie invasora? Quando você ouve espécie invasora, provavelmente imagina um animal perigoso atacando todo mundo. Mas, na prática, muitas espécies invasoras parecem inofensivas. Algumas são bonitas, úteis, até vendidas em lojas de jardim. E é exatamente aí que mora o problema. Uma espécie invasora é, basicamente, um organismo que não é natural daquele lugar. Foi trazido de fora. E quando chega, começa a se espalhar rápido demais, causando danos ao meio ambiente, à economia ou à saúde das pessoas. É diferente de uma espécie exótica comum. Nem toda espécie de fora é invasora. Para ser invasora, ela precisa causar estrago. Imagina um time de futebol que joga junto há anos. Todo mundo se entende. Esse é o ecossistema nativo. Plantas, animais, fungos, bactérias, todos em equilíbrio. Aí você coloca um jogador de outro time, que não respeita as mesmas regras, corre o dobro, derruba os outros, rouba a bola o tempo todo e ainda muda o jeito do jogo. Essa é a espécie invasora. Na África, esse jogo é ainda mais delicado. Os ecossistemas africanos evoluíram durante milhões de anos com uma fauna única. Grandes mamíferos, savanas, florestas tropicais, desertos, zonas úmidas, tudo ajustado numa espécie de contrato silencioso entre predadores, presas e plantas. Quando uma espécie de fora entra nesse sistema, sem predadores naturais, sem competição adequada, ela pode dominar o campo muito rápido. E não é só bicho. Plantas invasoras podem crescer tão rápido que sufocam espécies nativas. Insetos podem comer plantações inteiras. Peixes podem acabar com espécies locais de rios e lagos. E micro-organismos podem trazer doenças novas, para as quais não há defesas. Se você ainda está comigo, aqui vem a parte surpreendente. Muitas dessas espécies não chegam de propósito. Elas pegam carona em navios, em cargas, em pneus usados, em mudas de plantas, em animais domésticos, até em turistas. Em um continente com intenso comércio internacional, rotas marítimas e falta de controle rigoroso em algumas áreas, as portas para invasões biológicas ficam escancaradas. E isso abre a próxima pergunta: onde, exatamente, essas espécies estão causando mais estrago na África? É aí que entram os ecossistemas mais vulneráveis. Capítulo 2. Savanas, florestas e desertos, onde o equilíbrio é mais frágil. Quando você pensa em África, talvez imagine savanas com leões, zebras, elefantes e grandes planícies douradas. Agora, imagina isso sendo lentamente substituído por matos densos, plantas tóxicas, pragas agrícolas e áreas tomadas por espécies que nunca deveriam estar ali. Esse é o impacto silencioso das invasoras. Começando pelas savanas, as savanas africanas são ecossistemas semiabertos, com gramíneas e árvores espaçadas. Elas dependem de um equilíbrio entre fogo natural, pastagem de grandes herbívoros e chuvas sazonais. Quando certas plantas invasoras chegam, como algumas espécies de arbustos espinhosos,
elas podem transformar essas áreas em matagais densos. Isso impede a passagem de elefantes, zebras, antílopes e até do gado criado por comunidades locais. Menos pasto, menos alimento, menos biodiversidade. Nas florestas tropicais, o problema muda de cara. Ali a competição por luz é enorme. Plantas invasoras que crescem rápido, sobem como trepadeiras ou formam tapetes densos no solo, podem sufocar mudas de árvores nativas, atrasar a regeneração da floresta e reduzir a diversidade de espécies. Com menos diversidade, o sistema fica mais frágil a secas, pragas e mudanças climáticas. E não para por aí. Em áreas semiáridas e até no deserto, plantas invasoras podem parecer algo bom à primeira vista, porque trazem verde onde antes quase não tinha. Mas aqui está o que pouca gente percebe. Muitas dessas plantas são sedentas por água. Elas drenam o solo, roubam água das espécies nativas e podem acelerar processos de desertificação. É como se você colocasse um aspirador gigante de água em uma região que já sofre com seca. Se você ainda está aqui, presta atenção nisso. Em alguns lugares da África, espécies invasoras estão misturadas com problemas humanos como superpastoreio, desmatamento e mudanças climáticas. O resultado é um efeito cascata. A vegetação nativa enfraquece. Uma invasora se aproveita, a biodiversidade cai, o solo se torna mais pobre, a água infiltra menos, e o risco de erosão e perda de terras aumenta. Mas até aqui, a gente está falando de plantas e paisagens. A pergunta que começa a incomodar é: e os animais nativos, como leões, hipopótamos, rinocerontes, aves e peixes, são afetados quando uma espécie estrangeira chega dominando tudo? Segura essa curiosidade, porque agora vem um dos impactos mais profundos. A ruptura nas teias alimentares. Capítulo 3. Quando a cadeia alimentar quebra. Predadores, presas e desequilíbrios. Imagine uma teia gigante onde cada fio representa quem come quem depende de quem poliniza quem. Isso é uma cadeia alimentar. Melhor, uma teia alimentar. Agora imagina alguém puxando um desses fios e trocando por outro completamente diferente. Parece pouca coisa, mas pode desmontar a teia inteira. É isso que espécies invasoras fazem. Elas bagunçam as regras naturais do jogo. Algumas entram como predadores super eficientes, outras como competidores imbatíveis e outras ainda como presas enganosas que ninguém consegue comer ou digerir direito. Vamos pegar o caso de pequenos lagos e rios na África. Quando um peixe exótico é introduzido, muitas vezes com a intenção de aumentar a pesca ou controlar mosquitos, ele pode começar a devorar ovos e filhotes de peixes nativos. Em pouco tempo, espécies que evoluíram ali por milhares de anos são empurradas para a beira da extinção. E aí não é só sumir um peixinho. Somem também aves que se alimentavam dele, somem plantas aquáticas que dependiam dos nutrientes que esse peixe reciclava, muda a qualidade da água. Em ambientes terrestres, herbívoros invasores podem consumir plantas que os animais locais não comem. Então, competir diretamente por comida. E alguns predadores invasores podem atacar animais nativos que não têm nenhum mecanismo de defesa contra eles. Não reconhecem o perigo, não fogem, não sabem se esconder. E tem o lado mais traiçoeiro. As espécies invasoras que não parecem ameaçadoras, mas mudam o comportamento das outras. Por exemplo, plantas que alteram a paisagem e tornam certas áreas menos acessíveis para grandes mamíferos, forçando-os a migrar para lugares com menos alimento ou mais risco de conflito com humanos. Isso mexe com rotas de migração, épocas de reprodução e sobrevivência de filhotes. Se você ainda está comigo, aqui vai uma virada importante. Quando uma espécie invasora interfere na cadeia alimentar, o efeito não fica só na natureza. Ele chega rapidamente aos humanos, porque muita gente depende de pesca, caça sustentável, criação de gado e agricultura em equilíbrio com o ambiente. A hora que esse equilíbrio quebra, falta peixe, falta carne, falta renda. Mas antes de falar diretamente da fome e da economia, tem um tipo de ecossistema africano onde as espécies invasoras fizeram estragos tão grandes que viraram casos de estudo no mundo inteiro, os lagos. E é aqui que entra uma das histórias mais chocantes desse vídeo. Capítulo 4. O caso dos lagos. O drama escondido sob a superfície. Lagos africanos como o Vitória, o Tanganyika e o Malawi são verdadeiros laboratórios de evolução. Eles abrigam milhares de espécies de peixes, muitas delas únicas no mundo, que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Agora imagina esses tesouros sendo atacados por duas frentes.
Peixes invasores e plantas aquáticas invasoras. Vamos falar de um exemplo que choca qualquer ecologista: a introdução de peixes predadores em grandes lagos africanos. Em alguns casos, espécies de peixes grandes e carnívoros foram introduzidas com a ideia de aumentar a pesca comercial. Na teoria, parecia ótimo. Na prática, esses predadores começaram a devorar peixes menores, muitos deles endêmicos, ou seja, que só existiam naquele lago. Em poucas décadas, centenas de espécies nativas começaram a desaparecer. Isso não é só uma perda ecológica. Pensa nas comunidades de pescadores que dependiam daqueles peixes nativos, menores, variados e que faziam parte da cultura alimentar local. De repente, o lago muda. A composição de espécies muda. A pesca tradicional perde espaço. A economia local é forçada a se adaptar, nem sempre com sucesso. E aí entra um segundo invasor e transforma o problema em pesadelo. Plantas aquáticas como o aguapé, também conhecido como jacinto d'água. Essa planta, originária de outras regiões, foi levada para vários lugares do mundo por causa das flores bonitas, mas em ambientes tropicais, com muita luz e nutrientes, ela se multiplica de forma absurda. Nos lagos africanos, o aguapé formou tapetes densos sobre a água. Esses tapetes bloqueiam a luz, reduzem o oxigênio na água, matam peixes e outros seres aquáticos. Além disso, atrapalham o transporte de barcos, a pesca e até o acesso à água para uso doméstico. E como se não bastasse, essas massas de plantas viram criadouros de mosquitos e outros vetores de doenças. Se você ainda está aqui, segura essa. Em alguns países africanos, a proliferação de plantas invasoras nos lagos afetou até a geração de energia elétrica, porque hidrelétricas começaram a sofrer com o entupimento de turbinas e barragens. Tudo por causa de uma planta bonita que alguém, um dia, decidiu levar para um lugar onde ela nunca deveria estar. Agora faz uma conexão rápida. Se lagos e rios estão sendo afetados, se cadeias alimentares estão sendo quebradas, se ecossistemas estão mudando, o que isso significa para a comida no prato das pessoas? Para a água que elas bebem e para o dinheiro que sustenta suas famílias? É isso que a gente vai destrinchar agora. Capítulo 5. Agricultura, fome e dinheiro. O impacto direto nas pessoas. Talvez você esteja pensando: tudo bem, ecossistemas em desequilíbrio, espécies nativas em risco, mas como isso chega à vida real, ao dia a dia de quem mora na África? A resposta é simples e ao mesmo tempo brutal. Chega pela comida, pela água e pelo bolso. Começando pela agricultura. Espécies invasoras de insetos, ervas daninhas e até fungos são um pesadelo para os agricultores. Alguns insetos invasores conseguem se espalhar por países inteiros em poucos anos, atacando culturas como milho, mandioca, arroz e outras bases da alimentação africana. Eles não respeitam fronteiras políticas, não param em cercas, não escolhem vítimas. Onde encontram alimento e clima favorável, avançam. Agora pensa num pequeno agricultor que já depende da chuva, do solo e de poucas ferramentas básicas. Ele acorda um dia e percebe que uma praga, que ele nunca viu antes, começou a atacar sua lavoura. Não conhece o ciclo dessa praga, não tem acesso fácil a defensivos, não tem apoio técnico. O resultado? Perdas gigantescas, redução de colheita, menos comida para a família e menos produtos para vender no mercado. As plantas invasoras, por sua vez, tomam conta de pastos e campos agrícolas, competindo com culturas úteis por água, luz e nutrientes. Muitas são difíceis de arrancar, voltam com força, resistem a queimadas e até alguns tipos de herbicidas. Isso aumenta o custo de produção, exige mais trabalho manual e, em alguns casos, torna áreas inteiras economicamente inviáveis. Se você ainda está comigo, presta atenção nesse ponto. Espécies invasoras custam caro. Não só em comida perdida, mas em controle, manejo, campanhas de erradicação. Governos gastam milhões tentando conter pragas que, se tivessem sido barradas na fronteira, teriam custado quase nada. E não é só o campo que sofre. A pesca comercial e artesanal também leva ao golpe, quando espécies invasoras alteram a composição de peixes nos lagos e rios. Comunidades inteiras perdem sua principal fonte de renda. O turismo de natureza, safaris, observação de aves, também é impactado quando espécies emblemáticas começam a desaparecer ou quando paisagens naturais são tomadas por invasoras. Agora junta tudo: menos comida, menos renda, mais gastos com controle de pragas, maior risco de doenças espalhadas por vetores invasores.
Isso tudo em regiões que muitas vezes já lidam com pobreza e infraestrutura limitada. Não é só uma questão ecológica, é uma questão de justiça social. Mas talvez você esteja se perguntando, se o problema é tão grande, por que é tão difícil resolver? A resposta está em algo que vai além da ciência. Envolve fronteiras, políticas públicas e cooperação entre países. Capítulo 6. Fronteiras abertas. Problemas sem fronteiras. Uma espécie invasora não precisa de passaporte. Ela não faz fila na imigração. Não espera carimbo em documento. Basta uma semente grudada em um pneu, um inseto escondido em uma carga, um animal trazido como pet, uma planta ornamental importada. O mundo moderno, com aviões, navios e caminhões circulando o tempo todo, é um prato cheio para invasões biológicas. Na África, isso é ainda mais complexo por causa da grande quantidade de países, fronteiras muitas vezes porosas, fiscalização desigual e falta de recursos para monitorar tudo o que entra e sai. O resultado é que uma espécie invasora que entra em um país pode, com o tempo, se espalhar por vários outros, atravessando fronteiras como se elas não existissem. E aqui vem algo que pouca gente percebe. Controlar espécies invasoras exige cooperação internacional. Não adianta um país sozinho gastar fortunas tentando erradicar uma praga. Se o vizinho não faz o mesmo, a praga volta. É como tentar secar um barco furado com um balde, enquanto ninguém se preocupa em tapar o buraco. Além disso, muitas vezes as pessoas nem reconhecem imediatamente que uma espécie é um problema. Às vezes ela chega, parece inofensiva, vira até objeto de comércio local. Só anos depois é que se percebe o estrago que está causando. Quando isso acontece, já é tarde, e o custo para controlar é muito maior. Se você ainda está aqui, esse é o momento de reengajar com a grande questão. As espécies invasoras afetam o equilíbrio ecológico, econômico e social, e esse desequilíbrio pode contribuir para conflitos, migrações e crises humanitárias, especialmente em regiões já vulneráveis às mudanças climáticas. Mas calma, não é só tragédia. Existem histórias de sucesso, estratégias inteligentes e tecnologias novas sendo usadas para enfrentar esse problema. E é aí que a gente começa a se aproximar do clímax. O que funciona de verdade no combate às espécies invasoras na África? Capítulo 7. Quem está lutando contra as invasoras? E como isso é feito? Você já imaginou como se combate um inimigo que está espalhado em rios, florestas, campos agrícolas e até no ar? Não é com exército, tanque ou míssil. A guerra contra espécies invasoras é feita com ciência, cooperação e muitas vezes com a ajuda de outras espécies. Existem várias estratégias. A primeira é a prevenção. Tentar impedir que espécies perigosas entrem. Isso inclui inspeção em portos, aeroportos, controle de cargas, proibição de importação de certos animais e plantas, quarentenas e campanhas de conscientização. Prevenir é sempre muito mais barato do que tentar erradicar depois que a invasão está instalada. A segunda é o controle mecânico e químico. Arrancar plantas invasoras, cortar, queimar, usar herbicidas ou outros produtos para diminuir suas populações. Isso funciona melhor em áreas menores, mas em grandes extensões pode ser caro, trabalhoso e, às vezes, causar danos colaterais ao ambiente. A terceira, e uma das mais interessantes, é o controle biológico. Isso significa introduzir, de forma planejada e estudada, inimigos naturais da espécie invasora, insetos que comem suas folhas, fungos que atacam suas raízes, patógenos específicos que enfraquecem a população. É como usar uma arma da própria natureza para restaurar o equilíbrio. Mas isso exige muito cuidado, porque ninguém quer transformar o controlador em uma nova espécie invasora. Se você ainda está comigo, aqui vai uma conexão importante. Muitos projetos na África envolvem comunidades locais. Agricultores, pescadores, líderes comunitários são treinados para identificar invasoras, monitorar sua expansão e participar ativamente do controle. Sem as pessoas da região, não tem chance de sucesso. Além disso, organizações internacionais, universidades e governos estão criando bancos de dados, sistemas de alerta precoce e programas de resposta rápida. Quando uma nova espécie invasora é detectada, a ideia é agir imediatamente, antes que ela se estabeleça. É como apagar um incêndio ainda na faísca. Mas apesar de tudo isso, ainda existe um desafio gigante:
como conciliar a necessidade de desenvolvimento econômico, comércio, infraestrutura e mobilidade com a proteção ecológica contra invasões biológicas. E é nessa encruzilhada que a gente chega ao ponto mais forte desse vídeo. O impacto profundo de uma única espécie invasora capaz de afetar até a energia de um país. Capítulo 8. O clímax. Quando uma planta derruba energia, pesca e saúde. Agora, vem a parte que parece roteiro de filme, mas é realidade. Imagina uma planta aquática linda, com flores roxas, que alguém achou uma boa ideia levar para lagos e represas. Em pouco tempo, essa planta começa a se multiplicar de forma inacreditável, cobrindo a superfície da água como um tapete verde espesso. Essa planta é o aguapé, também chamado de jacinto d'água em alguns lugares. Na África, ele invadiu lagoas, rios e até reservatórios de hidrelétricas. E aqui está o impacto. O aguapé bloqueia a entrada de luz, reduz o oxigênio na água, mata peixes, atrapalha a navegação de barcos de pesca e transporte, aumenta a evaporação de água em regiões já secas e ainda entope turbinas de usinas hidrelétricas. Agora imagina um país que depende fortemente de energia gerada por hidrelétricas. De repente, a produção começa a cair. Turbinas precisam ser desligadas para limpeza. O custo de manutenção dispara. A confiabilidade do sistema elétrico é comprometida. Tudo isso porque uma planta invasora tomou conta dos reservatórios. Não para por aí. Com o aguapé dominando as superfícies aquáticas, pescadores têm dificuldade de chegar às áreas de pesca. Redes enroscam nas raízes. Peixes morrem por falta de oxigênio. A renda dessas comunidades despenca. Ao mesmo tempo, a água parada entre as raízes se torna criadouro perfeito para mosquitos transmissores de doenças como malária. Se você ainda está aqui, percebe a dimensão? Uma única espécie invasora afeta biodiversidade, segurança alimentar, economia local, saúde pública e até segurança energética. Tudo conectado. Tudo resultado de um desequilíbrio biológico que começou pequeno e foi crescendo sem controle. Esse é o retrato perfeito de como espécies invasoras afetam o equilíbrio na África. Elas não mexem só com plantas e animais. Elas mexem com o que as pessoas comem, com a água que bebem, com a luz que acende a casa delas, com o dinheiro que entra no fim do mês. Aí vem a grande pergunta final. Dá para reverter isso? Dá para proteger a África e o resto do mundo de futuras invasões desse tipo? Capítulo 9. Para onde vamos? Equilíbrio, responsabilidade e ação. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, talvez a sensação seja de que estamos perdendo essa guerra. Mas a verdade é que entender o problema já é metade da solução. A outra metade é agir de forma inteligente, coordenada e, principalmente, antecipada. Primeiro, é preciso enxergar espécies invasoras como uma questão global, não local. O que entra em um porto africano pode ter partido de outro continente. O que uma pessoa solta num lago porque acha bonito pode virar um problema nacional. Então, responsabilidade individual importa sim. Desde não soltar pets exóticos na natureza, até não transportar plantas e animais de um lugar para outro, sem saber as consequências. Segundo, os governos africanos e organizações internacionais precisam investir mais em prevenção, monitoramento e educação. Programas de alerta precoce, treinamento de fiscais, campanhas nas comunidades e nas escolas, tudo isso ajuda a identificar e conter invasoras antes que elas causem estragos irreversíveis. Terceiro, a ciência tem um papel fundamental. Pesquisas para entender o ciclo de vida das invasoras, seus pontos fracos, seus inimigos naturais, as melhores formas de controlar sem causar novos danos. Tecnologia de imagem de satélite, drones, inteligência artificial. Tudo isso já está sendo usado em alguns lugares para mapear a expansão de espécies invasoras. Se você ainda está comigo até aqui, aqui vai algo que conecta tudo. O equilíbrio ecológico da África não é só um problema africano, é um patrimônio mundial. A biodiversidade africana influencia o clima global, os ciclos de carbono, a estabilidade de sistemas naturais que, direta ou indiretamente, afetam todo o planeta. Então, como espécies invasoras afetam o equilíbrio na África? Elas desestabilizam ecossistemas inteiros, empurram espécies nativas para a extinção, quebram cadeias alimentares, pioram a escassez de água, comprometem a produção de alimentos, aumentam custos econômicos, ampliam desigualdades sociais e, em casos extremos,
atacam até a energia que mantém países funcionando. Mas se existe um ponto de esperança, ele está na nossa capacidade de aprender com esses erros e agir mais cedo. Barrar a próxima espécie invasora antes que ela cruze o oceano. Identificar o primeiro foco antes que ele vire uma praga continental. E, principalmente, entender que cada decisão, por menor que pareça, pode virar o início de uma nova invasão. Se esse tema abriu sua mente para a complexidade e a importância das espécies invasoras na África, comenta o que mais te chamou a atenção. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama a natureza e não esquece de apoiar conteúdos que mergulham fundo nesses assuntos que quase ninguém fala, mas que mudam o futuro de todo mundo.